e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. De ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Aleluia. Nada vai roubar tua glória. Vem, Jesus. Tudo veio de ti e Vem, tudo Senhor. volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Vem sobre nós, Senhor. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Vem sobre essa igreja. Volta pra ti. Ninguém Espírito vai Santo. roubar tua glória. Nossos corações Ninguém vai roubar tua estão glória. Tudo veio de ti. Queremos ter um encontro com o Senhor nessa tudo noite. Volta pra ti. Queremos ser marcados Nada vai roubar tua glória. pelo Teu Espírito Santo. Nada vai roubar tua glória. Espírito Santo. Tudo veio de ti. Vem nesse lugar. E tudo volta pra ti. Vem sobre nós com poder, com glória, com honra, com majestade. Que o nosso coração se submeta sobre o trono à Tua direção. Aleluia. Que vive para sempre. Só você sempre que veio para o culto. Seja a glória. Só você que está disposto a entregar mais para o Senhor. Fecha teus olhos por um momento. Seja a glória, seja a honra e o poder. Eu queria que só você orasse um pouquinho, pedindo para o Espírito Santo vir aqui essa noite. Eu sei que Ele já habita em nós, como diz a palavra. Mas eu creio também que Ele se manifesta de forma coletiva no meio do seu povo. Espírito Santo, vem falar conosco aqui. Vem nos revelar. Vem nos fazer discernir qual a vontade do Senhor para esse tempo. Por favor, Senhor, não nos deixe ser enganados, mas que os nossos olhos estejam abertos, que esse culto de instrução, de fundamento, que essa terça-feira apostólica, Senhor, a Tua palavra venha nos fundamentar e o Teu Espírito, Senhor, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos e nos revelar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Não queremos errar mais, não queremos errar mais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Espírito Santo, vem nessa noite. Nós cremos que o poder de Deus está na igreja. Nós cremos, Senhor, que a Tua mão estendida está sobre nós. Nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mandamos embora agora toda distração, toda obra do inferno, todo espírito de encantamento, de distração. Sai agora, vai embora agora no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por vinho novo. Nós clamamos por um renovo. Nós clamamos, nós clamamos pelo liberar do céu. Nós estamos sedentos do Teu Espírito. Alguém com fome de Deus aqui? Alguém que queima pelo Espírito aqui nessa noite? Jesus, 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 Jesus. Tem uma canção que diz assim, ó: quem já pisou
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vamos cantar juntos para o Senhor, vamos profetizar essa verdade. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos clamar pela glória. Ah, Jesus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, Meu Deus, isso é uma não verdade. sabe viver. Isso é uma verdade. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sim, isso é uma verdade, Senhor. Não sabemos viver em outro lugar, E por isso nós clamamos pela Tua glória, pela Tua presença. Vem aqui, Senhor. Glória. Diz isso para Ele. Vamos lá? Ah, Espírito Santo, nada acontece aqui essa noite se o Senhor não mover. Se as águas não moverem, nada vai acontecer. Oh, Santo, move, move, move. Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês essa noite uma palavra que está no Evangelho de Lucas. Ah, Espírito Santo. Oh, Lucas, Ramama. Há uma unção, uma presença gloriosa do Senhor aqui. Seja cheio do Espírito. Seja cheia do Espírito. Seja cheio do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Oh, o Espírito Santo é um presente dos céus para nós. O Espírito Santo é o presente dos céus para nós. É o Eu sei que você deixou a sua casa confortável nesse frio para vir para esse lugar. Não foi simplesmente para participar de mais uma reunião. Você quer ser cheio do Espírito. Você quer conhecer algo mais. Você quer ter uma experiência maior. Nós queremos queimar para o Senhor. Ah, meu Jesus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Mais em ti. E onde estiver, Cheio do Espírito. pela glória, Cheio do Espírito. glória de Deus. Ah,
seja cheio do Espírito, por favor. Seja cheio do Espírito, por favor. Seja cheio de Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Há uma glória poderosa, há uma presença gloriosa aqui. Pela glória, a glória de Deus. Cheio. Olha aqui para mim, oh Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu és santo, 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 santo. Eu sinto o cheiro do Espírito aqui. Sinta a presença do Senhor te tocando nessa noite. Você que deseja ter uma experiência com o Senhor agora. Eu te garanto que você não saiu da tua casa por acaso essa terça-feira. Você veio aqui para o culto porque você deseja mais do Senhor. Então, em qualquer momento do culto, esteja disponível para o Espírito Santo falar o teu coração. Você não precisa ouvir uma palavra para te despertar. Você precisa ter uma iniciativa para ser despertado. Eu estou aqui para dar um grito dizendo: o noivo vem aí. E você precisa carregar o Espírito Santo. Você precisa ter o óleo na tua vasilha. Você precisa estar queimando. Não é um tempo de dormir, não é um tempo de acomodar, é um tempo de estar queimando, é um tempo de ter azeite na tua lâmpada. O noivo vem, o noivo vem. Ah, Senhor, por favor, nos desperta aqui nessa noite. O nome de Jesus. Lucas capítulo 3. Aleluia. Vê se a gente consegue. Aleluia. Quem está feliz aí, dá um sorriso para Jesus. Aleluia. Você ainda tem comunhão com o Espírito Santo? Aleluia. Ele ainda te toca. Sabe, muita gente tem frequentado centro de macumba, espiritismo, porque querem sentir um espírito tocar neles. Um espírito caído. E nós temos o Espírito Santo que está desejando se manifestar e se revelar ao nosso coração de uma forma poderosa. O ambiente da igreja é um ambiente de sobrenatural e da manifestação de Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, de ser cristão, de ler a Bíblia, de dizer glória a Deus e aleluia. A gente crê naquilo que a gente está falando e a gente quer viver exatamente o que a Bíblia prometeu, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós vamos profetizar, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como permanecer de outra forma, irmão, sem ser queimando do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Então olha para o seu irmão e profetiza assim sobre ele, ó, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Olha para aquele que você vê que tem a cara de missionário, que vai ser enviado para as nações da terra. Um menino é cheio de Deus e olha para ele e diz, cheio do Espírito Santo. Encontrou alguém aí?
Você que está com a sua Bíblia, Lucas capítulo 3, versículo 21. Eu tenho meditado alguns dias disso. Enquanto você procura aí, na última terça nós falávamos aqui sobre como identificar e vencer o ataque do inimigo. Quem estava aqui na terça-feira passada? Glória a Deus pela sua vida, alguns jovens fiéis. Essa a gente está transmitindo, estamos fazendo experiência, ver se a gente volta a transmitir o culto da terça. O culto de domingo você já acompanha em casa quando você não pode vir, creio que tem alguns irmãos acompanhando aí, que Deus abençoe. E a gente falava sobre os 3 níveis de ataque do inimigo que a gente precisa identificar. O nível da necessidade, o ataque da necessidade, o ataque do desafio e o ataque do propósito. Então, falando rapidamente, tem a ver com o que a gente vai ministrar aqui nessa noite. O inimigo, então, leva Jesus a um lugar e diz: Jesus, tu está com fome, então transforma essa pedra em pães. Eu sei que você está com fome, eu sei da tua necessidade, então eu vou atacar a tua necessidade. Então vem a proposta. E a segunda proposta, o segundo nível, foi: Jesus, eu quero te desafiar, vou te levar na igreja e vou te fazer desafios. E a gente não está na igreja aqui para ouvir desafios do inimigo e nem mesmo provar que nós somos filhos de Deus. O que nós precisamos é viver como filhos. E o último ataque foi no propósito, quando o inimigo identificou que Jesus sabia exatamente quem ele era e o propósito pelo qual ele foi chamado. Então o inimigo disse: então agora eu vou atacar Jesus do seu propósito. E apresentou todos os reinos da terra. De Jesus, eu vou te dar aquilo que realmente é o teu propósito, que é os reinos da terra. E Jesus não aceitou, porque propósito sem processo é mentira. E é isso que o inimigo vai querer oferecer para muitos. Olha, você vai chegar no teu propósito rapidinho. Olha, você vai chegar, você vai alcançar, você vai viver. Eu creio que cada um de vocês tem um propósito, mas entenda, há um processo. Esse processo chamado deserto. O processo chamado deserto de Jesus fez com que ele expressasse realmente a essência que estava na vida dele. E a partir dali ele estava apto para viver o ministério. Então o processo, ele nos habilita para viver o ministério ou o propósito de Deus. E havia o processo chamado cruz. Para Jesus, Messias, para Jesus, ele governar e receber toda a autoridade nos céus e na terra, não era tão fácil. Não era só o inimigo entregar para ele e dizer assim: olha, está muito fácil. O inimigo queria tirar a cruz. Não tire e não permita proposta que roube a cruz do Evangelho, a renúncia, um tempo de entrega, de se esvaziar e acreditar que por ele e para ele são todas as coisas, e o Evangelho não tem a ver com ganho e sim com percas. Amém? Então Jesus enfrentou o deserto e a gente vai entrar agora numa questão: o que fez ele vencer? Você pode me dizer o que fez Jesus vencer no deserto? Ele agiu pela palavra, correto. Todo ataque do inimigo, Jesus foi pela palavra, ele guardava a palavra. Mas além da palavra, ele tinha algo. Diga assim comigo: ele estava cheio do Espírito. Vamos lá, você encontrou o versículo 21? Vamos ler agora. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, diga assim comigo: Jesus estava orando, o céu se abriu. Diga assim: oração, céus abertos. Só você repete isso. Jesus estava orando, o céu se abriu. Às vezes nós imaginamos que Jesus saiu da água, o céu se abriu. Mas Jesus no batismo estava orando e durante a sua oração o céu se abriu.
E o Espírito Santo, versículo 22, fez o quê? Desceu sobre ele. Então vão lá comigo. Jesus orou, os céus se abriu e o Espírito Santo desceu. Só vocês, Jesus. Não, agora pode ser todo mundo. 1, 2, 3. Agora bem mais forte, que eu sei que todo mundo já jantou aqui. 1, 2, 3. Não, irmão, está parecendo missa, pelo amor de Deus. Pode ser mais forte? Só quem tem o Espírito Santo de Deus agora. Você vai dizer, Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. 1, 2, 3. Melhorou. Então vamos dar aplauso a Jesus pela sua vida. Obrigado. Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Como forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Depois que o Espírito Santo desceu, o céu testificou que Jesus era filho amado. E a partir dessa identidade de que Jesus era filho, ele foi levado então para viver o propósito dele. Na conferência Filhos do Leão, eu sei que a maioria aqui estava, falávamos no encerramento que Jesus viveu 30 anos, que a gente não ouve falar nada da história dele. Apenas aos 12 anos que foi no templo e ficou, e os pais esqueceram ele lá. Mais nada. E onde passou o Filho de Deus durante 30 anos? Com o papai e mamãe. Com seu pai adotivo, Zé, e a sua mãe Maria. Sendo submisso, obedecendo. E ele sabia que ia morrer com 33 anos. Ele era Deus e sabia, diferente de nós que não sabemos. Mas ele se submeteu ao propósito. E falamos que, por ter se submetido ao propósito na família, em casa, de honrar pai e mãe, ele não teve de dificuldade de honrar a Deus no período de deserto. Não aceitando as propostas do inimigo. Ele não teve dificuldade de viver e obedecer ao seu Pai do céu, porque ele obedeceu ao seu pai de casa. Para ser cheio do Espírito, há alguns princípios, e o fundamento de tudo isso é obediência à palavra de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai vir sobre todos vocês e vocês serão cheios. Mas permaneçam juntos, permaneçam unidos em oração, permaneçam indo para a igreja, permaneçam no templo, permaneçam orando. E os discípulos que obedeceram a direção, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles oraram, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo, como nós lemos aqui. E no capítulo 4, vai lá na sua Bíblia, capítulo 4. Versículo 1. Eu vou ler alguns versículos aqui e vocês vão me ajudar a entender algo. Pleno do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão. O que era que ele estava fazendo no Jordão? Sendo batizado. Então no Jordão, do batismo, ele foi cheio do Espírito Santo, amém?
Então, da mesma forma que ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele entrou no deserto, diga assim comigo, cheio do Espírito Santo. E ele foi tentado. Como eu falei para vocês aqui, os níveis de tentação. Terminou os 40 dias, Jesus venceu. E versículo 14, olha aí comigo. Então, Jesus se tornou para a Galileia. Como? No poder do Espírito Santo. Jesus se tornou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Espera aí. Jesus foi cheio do Espírito quando orava na hora do batismo. Ele foi conduzido para o deserto, cheio do Espírito. Foi tentado por 40 dias, 40 noites. E terminou o deserto. E voltou para a Galileia como? Cheio do Espírito. O que levaria uma pessoa a enfrentar adversidades e permanecer cheio do Espírito? O que levaria uma pessoa, o que leva alguém como Jesus a enfrentar ataques diabólicos, lutas, perseguições e mesmo assim permanecer cheio do Espírito Santo? Talvez no primeiro ataque, alguns de vocês já se esfriaram e já vieram questionamento: será que Deus realmente está comigo? Nos ataques seguintes, já veio: por que adianta ir para a igreja? Por que adianta orar? E a gente observa que nada mudou com Jesus, mas ele continuou se movendo cheio do Espírito Santo. Você quer a chave? O que faz com que alguém rompa o deserto, chegue do outro lado, da mesma forma que entrou, talvez mais cheio de fogo, mais cheio de glória, de unção do que entrou? Qual é a chave para isso? Eu te pergunto, o que foi que Jesus fez no deserto? Versículo 2, diz o que de Lucas 4? Onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, durante todos esses dias não comeu nada. O que foi que ele fez? Diga assim comigo, ele jejuou. Fala a verdade para mim. Qual foi a última vez que você jejuou? Fala a verdade. Qual foi a última vez que você disse: eu vou estabelecer um propósito de jejum sem o meu líder mandar? Porque eu sei que eu estou vivendo dias maus. Eu sei que eu estou vivendo dias difíceis e eu preciso permanecer no Espírito. Então eu vou estar jejuando. A chave foi o jejum. O jejum, para quem está no Espírito, ele ativa mais o discernimento espiritual. Então, se você está, se você está cheio do Espírito Santo, eu te dou um conselho: jejuma mais. Agora, se você está carne, por favor, não jejuma, porque o diabo vai vir com mais força. Alinha o que tem que alinhar primeiro. Confessa a carnalidade primeiro. Deixe ser circuncidado primeiro. Fale o que está escondido primeiro, porque senão o jejum aumenta a porta para demônios entrar. Então não comece propósito de jejum se você tem vivido uma vida superficial, uma vida de crente meia boca, de alguém que aparenta ser alguma coisa, mas na essência é outra. Alinha teu coração, alinha tua vida, ajuste tua vida para depois você entrar para viver uma vida espiritual.
O jejum, ele ajuda a matar a sua carne? Com certeza. Quando você decidiu crucificar ela. Quando você decidiu crucificar. Não adianta matar sua carne se você não está disposto a viver uma vida de cruz. Porque é só sofrimento. Se você está disposto a viver uma vida de cruz, aí sim eu te oriento. Mata a carne. Jejuma. Agora, se você não está disposto a viver uma vida de cruz, de renúncia, de confissão, de abrir o coração, não jejuma, come à vontade, até sair pelo nariz. Está proibido carnal, prostituto, mentiroso, invejoso, faccioso, feiticeiro, está proibido de jejuar nessa casa. Por quê? Porque você vai atrair demônios para a sua vida. O jejum que Deus quer de você, irmãos, é um jejum de justiça. Que você seja justo, que você abra mão das coisas erradas e se alinhe primeiro. Senão a gente vai ser como um fariseu, jejuar 2 vezes por semana, mas viver uma vida superficial. Primeiro, morre para a tua natureza maligna. Primeiro morre para a tua carne. E depois sim você entra no deserto. Por isso, antes de Jesus entrar no deserto e jejuar, ele sepultou a velha natureza. Ele foi batizado. Ele foi para as águas. Ele disse: olha, eu estou dando um ensinamento para vocês. Batiza primeiro, dia 13 agora batismo, hein? Não perde por nada. Mas eu só vou batizar quem tiver morto. Não tem esse negócio, não sei se eu quero, não. Você tem que estar decidido a viver uma vida com Cristo. Porque nós chegamos um tempo agora que ou é ou não é. Senão os drones vêm, a bomba vem, as atômicos vêm. Tá muita gente preocupada, muita gente que não lia a Bíblia está lendo agora. Muita gente que está preocupada agora com Armagedon, com Gog e Magog, com meu Deus, é o fim. Meu filho, é o fim para aquele que está sem Cristo. Mas aquele que está com Cristo, nunca haverá o fim. A nossa esperança, irmãos, é na eternidade. Quem está em Cristo, ele, ainda que morra, viverá. O nosso medo deveria ser do pecado e não da guerra mundial. Não é verdade? Então, relaxa o coração. Se você tiver que morrer, morra com Cristo. Porque você vai viver eternamente com Ele. A chave para chegar do outro lado, cheio do Espírito Santo, irmãos, no dia mau no deserto, o que é? Fecha a boca. Fecha a boca. Será que você poderia, pessoalmente, sem a igreja mandar, fazer um propósito de jejum? Quem pode fazer isso? Levanta a mão e diga graças a Deus. Quem acha que pode jejuar 40 dias sem comer nada aqui? Se você tem capacidade de 40 dias sem comer nada, então faça. Se não pode 4 dias sem comer nada, alguém pode? Então faça. Se não puder 4 dias, irmão, faz 4 horas pelo menos. Por dia, mas faça. Mas se não conseguir ficar 4 horas sem comer por dia, fica 4 horas sem falar mal da vida do irmão, sem mentir, sem roubar, sem dar mau testemunho, mas faz algo para o Senhor. Faz algo para Jesus, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo todo furado. O Espírito Santo enche, a gente seca. Você já experimentou encher um pneu furado? Você enche. Agora vai, quando olha, secou de novo. O Espírito Santo não quer desperdiçar o sopro sobre a vida daqueles que estão rachados, furados. Alinha primeiro, ajusta primeiro, para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Qual foi a chave para Jesus chegar do outro lado? Queimando no Espírito. Jejum. O inimigo está se levantando.
Glória a Deus por isso, é um sinal que o Espírito Santo está te direcionando. E se você estiver no Espírito, o Espírito Santo está te direcionando, você já sabe, opa, fecha a boca, esse é um tempo de consagração, ok? Guardou? Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus vai para Galileia e faz algo extraordinário. Então ele vai, versículo 16, vamos para a Bíblia. Ele viaja para Nazaré. Diga assim comigo, Nazaré. E ele vai fazer o que em Nazaré? Ele vai pregar, porque ele está cheio do... Mas o que era Nazaré? Era a casa dele. O lugar onde ele morava, o lugar onde ele cresceu, o lugar onde ele brincava com os coleguinhas. Então ele estava cheio do Espírito e foi pregar onde? Em Nazaré. Versículo 18, o que acontece? Leia aí comigo, 4:18 de Lucas. Ele pegou a Bíblia e leu lá no profeta Isaías, onde está escrito, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos estavam com os olhos fitos em sua pessoa. Então ele começou a pregar. O que foi que ele disse? Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Porque ele estava cheio do... Então ele disse o quê? O Espírito Santo me ungiu. Ele estava falando uma verdade. Escuta. Quando você prega uma verdade, todos ficam admirados. Quando você prega uma verdade, todos ficam atentos, escutando. Todos de ficar admirados. Meu Deus, que maravilha! Você já participou de uma pregação onde você diz, meu Deus, que pregação, que poder, que glória, que maravilha. Geralmente isso acontece quando aquele que está falando, ele fala do que está vivendo. Amém? Ele fala da sua vida, então ele está passando vida. Agora o poder do Espírito que é transmitido através da vida do pregador, ele não é só para te maravilhar, ele é para te transformar. Não, tá muito lento. Ele não é só para te maravilhar, ele é para te transformar. Mas só que esse povo ficou maravilhado, mas não foi transformado. E o povo que ficou maravilhado, minutos depois, estava irado. Volta. Deixa eu explicar para vocês. O povo que estava dizendo, uau, top, pregação show. Não, o que é isso? Demais. Minutos depois estava dizendo, vamos matar ele. Vamos matar esse homem. Escuta, vamos ler aqui comigo. Todos eles ficaram o quê? Maravilhados. Estamos aonde? Lucas, capítulo 4. Ok? Qual versículo? E lá no finalzinho, questionavam entre si. Entre quem? Si. Esse não é o filho de Zé? Irmão, o Adalgiso, vou citar nome que não é daqui, tá? Estrogênio, tá ouvindo? É o filho do Zé. Como é que está dizendo uma coisa dessa, que o Espírito Santo está sobre a vida dele? Escuta. E Jesus disse, vocês não já ouviram falar
que não há honra na terra do profeta? Que na época de Elias, ele foi enviado por uma viúva estrangeira. Vocês não já ouviram falar que na época lá de Eliseu, tinha tantos leprosos, mas não foi um estrangeiro que foi curado? Porque eles valorizavam mais os de fora, e os que estavam dentro não reconheciam a autoridade que esses homens carregavam. E quando Jesus estava falando essa verdade para eles, irmãos, olha aqui para mim, Jesus falou alguma mentira? Jesus ofendeu alguém? Jesus chamou alguém de um palavrão? Xingou alguém aqui? Não, irmãos. Se você ler, Jesus estava explicando. Versículo 28 diz o quê? Então, todos que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva. Irmãos, líderes, pastores, aqueles que te aplaudem e te admiram, pode ser aqueles que vão te apedrejar e te criticar amanhã. Ou até mesmo depois de uma pregação, que inspirado pelo Espírito, a verdade confrontar quem não quer ser transformado. A verdade que liberta é a mesma verdade que ofende quem não quer libertação. E Jesus estava tomado do Espírito, cheio do Espírito, irmão, tinha rompido o deserto. Então aqueles homens tomados de raiva agora, os mesmos que estavam maravilhados, Messias, os mesmos que estavam dizendo que pregação, agora estavam dizendo que raiva. Vamos matar esse Jesus. Foi o que eles falaram. Versículo 29, eles não só falaram, o que foi que eles fizeram também, irmãos? Se levantaram e expulsaram Jesus da onde? Da cidade. Levou até o topo da colina sobre a qual a cidade estava sendo edificada. Com o propósito de quê? Eles queriam fazer o quê? Matar Jesus. Pegaram Jesus da igreja pelo garguelo e diz: vem cá. E sair levando, todo mundo levando: a gente vai te matar, vou te matar, vou te matar. O homem estava cheio do Espírito Santo. O homem estava falando a verdade. O homem não estava em pecado. O homem não estava dando mau testemunho. E por que a igreja queria matar esse homem? O que foi que Jesus falou demais? Você já ouviu frase dizendo assim: fiquei com raiva de você? Os pastores são acostumados a ouvir isso, né, pastores? Queria te pedir perdão, mas por que mesmo? Porque eu estou com raiva. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz dessa vez? Né? E fica se avaliando: o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Me ajuda a ser melhor. Mas na verdade não tem a ver com a gente melhorar, tem a ver com a pessoa ser transformada. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus escapou. A Bíblia diz que Jesus passou entre eles e seguiu o seu caminho. E aí acredita, irmãos, no versículo seguinte, sabe onde é que Jesus estava? Foi para Cafarnaum agora, na igreja de novo, pregando a palavra de novo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não para diante da ameaça e da intimidação da igreja. Ele continua fazendo o que Deus mandou ele fazer. Eu estou frustrado porque quiseram me matar, quiseram me apedrejar, quiseram tirar o meu ministério, me tiraram da igreja, me jogaram para baixo. Mas se tu estiver cheio do Espírito Santo, tu continua fazendo o que Deus mandou você fazer. O problema é que tu secou, o problema é que tu está vazio, o problema é que tu não consegue mais estar assim com Ele.
E tudo mais, eu vou parar, vou deixar, vou parar. Tu tem que parar de fazer o que Deus não mandou tu fazer e criar vergonha na cara e dizer: agora eu vou obedecer ao Senhor. Eu tô brabo hoje, se quiser me levar para fora da cidade, me leve, que eu vou pregar em outro lugar. Aleluia. Hoje eu estou com a via profética. O que me chama a atenção, irmãos, é que quem é cheio do Espírito Santo não tem mimimi, não tem lá. Quero me parar, mas eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo e eu não paro. Mas está todo mundo me cercando, me colocando para baixo, me perseguindo. Sabe, nessa igreja é uma perseguição só, meu Deus do céu. Mas quem está cheio do Espírito Santo não para nada, para ele no seu propósito. É isso, irmãos. Se você está feridinho, se você está magoado, se você está chateado, vai para a cruz, é um sinal que a tua carne já saiu de lá faz tempo. Quem está na cruz e morreu para si mesmo, não senta tintindo nada. Pode dizer: não gosto de ti, tu é feio, tu é mentiroso, tu é endiabrado, tu é filho de Belial. Eu não estou ouvindo nada, porque os meus ouvidos estão nos céus. Quem se importa muito com o que diz e não vive o que Deus já falou a teu respeito? Eu vou repetir: quem se importa muito com o que os outros dizem, não consegue viver o que Deus já falou a teu respeito. Quem se importa muito com o que os outros dizem, não consegue viver o que Deus já falou a teu respeito. Meu Deus, mas falaram isso de mim. Eu não vejo, irmão. Jesus chegou aqui, versículo 31. Lucas 4:31. Então Jesus desceu para Cafarnaum. Imagina que Jesus todo rasgado, arranhado, o pessoal segurando ele. Jesus chegou lá em Cafarnaum, na cidade de Galileia. E no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficaram o quê? Deslumbrados com o seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com o quê, irmãos? A autoridade. Ele não chegou lá e disse: irmão, sabe, é luta, meu evangelho é luta, é dificuldade. Sabe, eu estou vindo aqui de uma peleja grande, irmãos. É traição de um lado. Não, irmão, quem tem o Espírito Santo fala das coisas espirituais. Ele encoraja a igreja, ele libera a palavra da verdade. Ele diz: vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos para cima. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos vencer, e vamos para cima. É muito fácil identificar quem tem o Espírito Santo. Ele fala das coisas espirituais. Mas o irmão só fala de dificuldade. É alguém ferido, é alguém frustrado, alguém magoado. E se você estiver perto, você vai ser envenenado. Se está perto de ferido, vai se ferir. Se está perto de envenenado, vai se envenenar. Então cuidado com a linguagem do ambiente que você está envolvido. Se envolva em ambientes onde a linguagem é espiritual. É o céu, é revelação, é palavra, é oração, é jejum, é leitura da Bíblia, irmãos. É isso. Mas eu estou na igreja não tem só santo. Não, irmão, no céu o capeta estava lá. Ou você acha que Satanás veio da onde? Se até no céu o diabo surgiu, imagina o que é que ele pode fazer na igreja no dia de hoje. Ele pode se transformar em anjo de luz, dizer: irmãozinho, eu tenho uma notícia para te dar. E você vai dizer: vai para lá, Satanás. Se não fala das coisas do alto, cuidado que é alguém que está querendo te levar para baixo. Se com quem você está andando ele não fala das coisas do alto, cuidado, provavelmente é alguém que vai querer te levar para baixo. Vigia. E biblicamente você tem respaldo para filtrar o seu relacionamento. Se relacione com pessoas que têm a mesma visão que você. A Bíblia é
tão direta que ela diz para você não fazer nem negócio, nem comprar, nem vender com aqueles que se dizem cristãos e não são. Escuta, não é com quem é do mundo, é com quem se diz cristão e não é. A gente nem negócio pode fazer com esse. Entende? E como é que eu sei? É simples. Quem é de Cristo tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não dá de estar na igreja tanto tempo e ainda não ser cheio do Espírito Santo. Porque todo mundo que entregou sua vida para Jesus, ora, o céu se abre e o Espírito Santo desce e enche a vida dele. Aleluia! Não, só quem está aqui dá um glória a Deus bem forte aí. Meu Deus. Jesus cheio do Espírito Santo. E continuou. E foi até o fim, cheio do Espírito Santo. E foi até a cruz, cheio do Espírito Santo. E nos dá um grande ensinamento. E eu concluo essa palavra dando para vocês uma dica que o apóstolo Paulo deu em Efésios. Abra lá a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E essa dica vai te revelar se você está com o Espírito Santo ou não. Versículo 14, por isso é que foi dito. Estamos lendo Efésios 4:14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Desperta, levanta, e Cristo vai resplandecer. Portanto, estais atentos. Diga assim comigo, eu devo estar atento. Atento para quê? Para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então diga assim comigo, eu tenho que estar muito atento esses dias. Vem cá, olha aqui para mim. Segundo a Bíblia, os dias que nós estamos vivendo hoje e os dias que estão por vir são dias bons ou dias maus? Segundo a Bíblia, são dias o quê? Maus. E a pergunta que eu te faço, é possível viver uma boa vida em dias maus? É possível você viver bem no dia mau? Não é o dia mau que vai tirar o bem de dentro de você. Não é o dia mau que vai roubar Cristo da tua vida. Não foi o dia mau que fez Jesus sair do propósito, nem sair fazendo o que ele queria. E olha que o mal tentou. Não é o dia mau, mas nós precisamos estar preparados cada vez mais para esse dia. E o que é que a Bíblia diz? O que nós acabamos de ler, que a gente deve bem aproveitar cada oportunidade. Versículo 17, isso é muito forte. Portanto, não sejais faltos de juízos, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Diga assim comigo, eu preciso compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz que a vontade do Senhor para a sua vida, versículo 18, não é que você se embriagues com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Nos dias maus, é ser cheio do Espírito. Mais do que nunca, ser cheio do Espírito.
Aleluia, aleluia. Ser cheio do Espírito, aleluia. Você já ouviu falar no apóstolo João? Você sabe qual foi os piores dias que ele viveu? Preso na ilha de Patmos, como prisioneiro, numa ilha de segurança máxima. Foi os dias maus. Mas esses piores dias que ele viveu foram os melhores dias da vida dele. Parece o contraste. Mas por quê? Porque ele não deixou que aquele pior tirasse o melhor de dentro dele. E naquele pior que ele viveu, ele teve a revelação do Apocalipse. E escreveu o livro de Apocalipse naquele dia para mim e para você ler hoje. Ele teve a revelação, ele foi arrebatado. Como assim? O homem estava lá na ilha, na prisão, e foi arrebatado e teve experiência no céu. Às vezes a gente pensa que tudo tem que estar um mar de rosas para a gente poder ter revelação, meu filho. Mas é na prensa que o verdadeiro óleo, o azeite é derramado. É na escuridão, nas trevas que a luz mais brilha. Eu posso ouvir um amém? Esse é o melhor tempo da igreja de ser igreja. Esse é o melhor tempo de você amar, de você cumprir o que diz a palavra. Seja cheio do Espírito Santo. E como é que eu sei, apóstolo, se eu estou cheio do Espírito Santo? Eu encerro lendo esses 3 próximos versículos. O que vai acontecer, ou o que acontece com quem está cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo é um verdadeiro adorador. Onde ele está adorando? Está sofrendo, louve. Está precisando, louve. Está sendo caluniado, ele está louvando. Está passando, ele está louvando. Ele está cheio de cânticos, de hinos, de salmos, cantando com todo o coração, Senhor. Ei, você conhece alguém na igreja assim? Que para onde você olha, ele está, aleluia, glória, glória. Não há Deus, ele canta, maior. Você olha o irmão louvando, adorando. Meu Deus, eu queria a vida do irmão, mas você não sabe o que o irmão está passando. Às vezes está sendo prensado, às vezes está passando problema de saúde, às vezes está passando problema na família, mas ele continua como Jó, adorando o seu Criador, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. O problema é que uma geração hoje adora quando tudo está bem. E Jó nos ensina a adorar em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos ensina a saber viver em toda e qualquer situação. Seja na fartura, seja na escassez, seja em qualquer situação, irmãos. Aprenda a viver com Jesus. Aleluia. Você conhece alguém aqui que só vive cantando e louvando o Senhor? Vou perguntar aqui para as irmãs que estão aqui, né? Desde o início do culto em pé, cantando, louvando. Vou perguntar, tá tudo bem, irmã, em casa, família, finanças, para estar aqui cantando, adorando o Senhor? Provavelmente não está tudo bem. Mas só que elas têm a certeza que é o Espírito Santo que leva elas a viver isso. Elas têm luta, desafio em casa, com os filhos, com o esposo, mas estão permanecendo, estão lutando. Às vezes teve luta no trabalho, às vezes, meu Deus do céu, deu um problema aqui, um problema ali. Mas quando chega aqui, irmãos, a gente vai se unir para adorar. Deixa o problema do lado. Não vem para o culto pensando nas contas que tu tem que pagar amanhã, meu filho. Chega aqui, esvazia de tudo e diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Só não entrega a tua dívida para Ele, porque é tu que tem que pagar, mas entrega a tua adoração para Ele. Foi tu que fez e tu paga, tá bom? Então assim, e pague, porque senão o Espírito Santo não fica na vida de caloteiro também não. Irmão, o Espírito Santo é muito sensível, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele não quer andar com quem está desalinhado. Então, por favor, que tiver que alinhar, alinha tudo hoje. Louve, louve, louve o Senhor. Cotidianamente, versículo 20. Dando graças a Deus pelo que, irmãos? Pela picanha? Pelo aumento do salário? Pelo marido que se converteu? Dando graças a Deus pelo que, irmãos? Me ajuda, o versículo 20 aí. Dando graças a Deus por tudo. Dando graças por tudo. Dando graças por tudo. Você pode levantar a mão e dizer assim: graças a Deus. Graças a Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Será que tem que fazer algum remendo hoje para encher? Será que tem que ir numa borracharia? Como é que está o vaso? Jesus disse que Ele não derrama vinho novo em odres velhos. O problema nunca foi o vinho, e sim um lugar para ele estar. O Espírito Santo hoje quer te encher aqui. Até porque para viver os dias que estão pela frente, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E como um passo de fé, diga assim comigo, um passo de fé. Eu te convido a vir aqui à frente. Você que acredita que o Espírito Santo quer te encher mais essa noite, dê um passo de fé e venha. Você que acredita que foi chamado para viver um propósito. Talvez você está cansado, desanimado, sem forças. Mas olhe para Cristo. Ele conseguiu chegar do outro lado do deserto, cheio do Espírito Santo. Ele conseguiu pregar, mesmo diante da incredulidade, cheio do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Ramaya Shai. Ramanda karamanda kalamababanda kalabarabasha kalababababa. É possível permanecer cheio do Espírito. Nunca vi um justo sem resposta. Clame ao Senhor nessa noite. No sofrimento. Se arrependa diante dele, Senhor, eu pequei. Basta somente esperar. Eu não tenho sido espiritual. O que Deus irá fazer? Nos perdoa, nos perdoa. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. É possível. Tá sofrendo, louve. É possível ser uma verdade. Precisando, louve.
Isso pode ser uma verdade na tua vida. Não importa, louve, seu louvor invade o O homem espiritual, ele não para de adorar quando as coisas dão errado. Ele não para de seguir quando as pessoas querem impedir. O homem espiritual que está cheio do Espírito, ele continua. Ordena os Meu Deus. anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Vem aqui, Espírito Santo. Ele trabalha pra quem nele confia. Vem nessa noite, Espírito Santo. De noite ou de dia. Nós clamamos por Ti. Em tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar. Aleluia. Com muito louvor. Oh. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Nada nos separará do amor de Deus. Com muito louvor. Nada. Nada nos separará. O amor de Deus continua te alcançando. Como o Senhor te ama muito. Nada separará desse amor. Nada. E é no momento de prensa, de processo, de deserto, que o Senhor está olhando de cima e tem dito: tem visto meu servo? Ah, eu me alegro muito nele. É porque está. Esse é meu filho amado, em quem eu tanto me alegro. É ele. Pode levar para o deserto. Basta somente. Eu me alegro. Ei, Ramada. Pode levar para o deserto, porque eu sei que ele está cheio. Deus irá fazer. No deserto ele sai mais forte. Josué e Caleb saíram mais forte. Saíram mais forte. Essa luta que você está enfrentando, essa guerra, não é para te acabar, é para te promover, é para te dar força, em nome de Jesus. Simplesmente Ah, Espírito Santo. Tá chorando, tá sofrendo, precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Segura aí, segura. Só instrumentos agora. Eu queria pedir auxílio aos pastores agora. Há um espírito de morte querendo destruir. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas aqui é o espírito de vida, o Espírito Santo. Ao sopro de vida que está aqui. Nós damos uma ordem agora. Para todo pensamento de destruição, de morte, sai agora. Você diz assim: ah, não, acho que não consigo, não dá certo, não. É mentira. Se Deus é por nós, a Bíblia diz: quem será contra nós? Eu me levanto agora contra todo ataque na alma do diabo. O diabo que está trazendo confusão na mente. Eu te identifico, Satanás, e te dou uma voz de comando. Vai soltando agora. Confusão mental, sim. Conflitos de ideias. Solta agora. Ramama. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Poder para entrar agora nos pensamentos. A palavra do Senhor, ela é como uma espada que penetra até divisão de alma e de espírito. Então eu quero ir na alma agora. Todo engano, solta agora. Espírito de engano, sai agora. De ah, meu Deus, isso é muito forte. Escuta. Preste atenção, você que pode me ouvir, me ouça. A Bíblia diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos. O que tem impedido o enchimento do Espírito Santo é a embriaguez. E a embriaguez dos dias de hoje não é embriaguez com vinho. É uma embriaguez com os prazeres
dessa vida, é uma embriaguez com os pensamentos e as dúvidas que têm vindo, que têm te tirado a sobriedade. A pessoa que está embriagada, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue se mover direito, ela não consegue andar com firmeza. Meu Deus, é muito forte. Tem pessoas aqui que não conseguem mais se firmar, não conseguem andar firme, porque você anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, fraco, sem discernimento. Não dá de ser cheio do Espírito Santo com embriaguez. Então me levanta agora contra todo espírito maligno de embriaguez. Mais forte, Senhor. Eu peço auxílio de anjos agora, Senhor. Anjos agora, anjos agora. Eu quero que todos que puderem, com exceção dos pastores, vão adorando o Senhor, vão adorando, vão dando glória. Deixa que os pastores trabalhem agora nos processos de libertação. Há pessoas que precisam ser libertas aqui. Libertas de um pensamento de embriaguez. Pensamentos que têm trazido dúvida e fraqueza na tua mente. É contra esses pensamentos que nós nos levantamos agora no nome de Jesus. Embriaguez que tem impedido o revestimento do Espírito. Ah, Satanás, eu te encontrei. Eu sei que você está trazendo cegueira. Esse homem está olhando para frente e está vendo dois caminhos. Dois caminhos. É para cá ou para cá, é para cá ou para cá. Ele está embriagado, você conseguiu, Satanás, embriagar ele. Mas eu dou uma ordem no nome de Jesus. Toda embriaguez espiritual, solta agora. Todo duplo caminho, sai agora. Vai saindo no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Talvez você nem saiba, mas hoje nós liberamos sobriedade. Saiba compreender qual é a vontade do Senhor. As dúvidas não vão prevalecer mais. Eu vou agora na tua alma, no campo de batalha, para dizer: o Senhor já venceu. O Senhor já venceu essa guerra. Confia nele. Aquietai-vos. Fica tranquilo, só espera no Senhor. E jejuma, e busca o Senhor, jejuma. Eu quero tirar agora todo ataque na alma, toda inquietação na alma, sai agora. Todo ataque de mamon nas bases, nas estruturas, sai agora. Todo medo, sai agora. Todo conflito, todo peso. Eu vou com armas espirituais, quebrando as fortalezas agora. No nome de Jesus, quebrando as fortalezas agora. Toda acusação vai embora agora. Toda inquietação. Meu Deus. Eu dou uma ordem: ataque do inferno, sai agora dessa alma. Demônios que têm atingido pensamentos à noite, dados que voam de noite, solta agora. Pensamentos da madrugada, sai agora. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Seja livre. Meu Deus. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual acontecendo agora aqui. No nome de Jesus. Confusão na mente, sai agora. Não existe será. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que não chega em lugar nenhum, vai e volta. Mas você é aquele que acredita. Deu certo, vai para frente. O será, a dúvida vai embora. Eu lanço agora a dúvida embora. Toda obra do diabo caia por terra agora.
Você que está aqui nessa noite e você quer viver a vida que Deus tem para você, nós vamos cantar junto essa canção, vamos lá? Cadeias quebrar, cadeias quebrar. As cadeias serão quebradas. Cadeia do engano, cadeia da dúvida, cadeia da religiosidade. Solta agora, solta agora. Há poder no nome de Jesus. Vamos declarar que há poder. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus.